E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui, e ao longo de sua carreira, Ric Flair se consolidou como um dos maiores lutadores profissionais de todos os tempos. Múltiplas vezes campeão mundial por diversas promotoras, seu nome se tornou sinônimo de excelência, não só no mundo do wrestling, mas também na cultura pop. Mas em 1975, Ric Flair viveu um momento que quase encerrou sua trajetória antes da hora. Ele sofreu um acidente de avião que quase tirou a sua vida e que poderia ter mudado o rumo da história da luta livre profissional para sempre. Então galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês a história do acidente de avião que quase matou o Nature Boy Ric Flair. Então antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. O avião de Ric Flair estava com excesso de peso. Segundo o próprio Ric Flair, a aeronave ultrapassava o limite de peso permitido. Os lutadores a bordo pesavam em média cerca de 110 quilos cada, e além disso o avião ainda enfrentava ventos contrários enquanto voava próximo à costa. O piloto acabou tendo dificuldades para tirar o avião do chão por conta do peso extra dos passageiros e acabou despejando o combustível do tanque reserva para tentar compensar. Afinal, era para ser apenas um voo curto, de cerca de 45 minutos, mas quando a aeronave alcançou cerca de 1.800 metros de altitude, o segundo motor parou de funcionar. E por causa do excesso de peso, o avião consumiu todo o combustível antes de chegar ao seu destino. E Tim Woods falou o seguinte: a gente simplesmente despencou feito uma pedra. E quando a aeronave se aproximava da pista do aeroporto de New Hanover, em Wilmington, os tanques secaram um após o outro. O avião passou raspando por várias árvores, bateu num poste telefônico e quase atingiu uma caixa de água antes de mergulhar e cair cerca de 90 metros da pista. Todos os 6 ocupantes foram levados ao hospital após o acidente. Ric Flair quebrou a coluna em 3 pontos diferentes. Johnny Valentine também sofreu uma fratura na coluna, e o piloto teve ferimentos gravíssimos. 2 meses depois, o piloto acabou falecendo em decorrência dos ferimentos, e Johnny Valentine ficou paralisado permanentemente. Todos os demais milagrosamente sobreviveram para contar a história. E após o acidente, com um longo processo de recuperação pela frente, os médicos disseram a Ric Flair que ele nunca mais deveria lutar, mas ele se recusou a aceitar aquele diagnóstico, treinou com intensidade por cerca de 6 meses e, contra todas as expectativas, voltou aos ringues. E para vocês que não sabem, naquela viagem de avião, Ric Flair acabou trocando de lugar com Johnny Valentine. E embora a recuperação de Ric Flair tenha sido uma bênção para os fãs de pro wrestling, existe um detalhe curioso que mostra que tudo poderia ter sido completamente diferente, tanto para Ric Flair quanto para o seu companheiro de voo Johnny Valentine, que era uma grande estrela na época, e o pai de Greg The Hammer Valentine. E segundo relatos, Ric Flair estava sentado na parte da frente do avião, mas não estava nada satisfeito com o lugar. Depois de reclamar bastante, Johnny Valentine topou trocar de assento com ele. Essa simples troca acabou tendo consequências trágicas. Johnny Valentine foi quem sofreu os piores ferimentos entre os lutadores a bordo. No impacto, outros passageiros junto com a bagagem foram lançados contra ele, quebrando sua coluna em 3 lugares e encerrando a sua carreira nos ringues de uma forma precoce. E por ironia do destino, David Crockett também só estava naquele voo por acaso, e quem deveria estar ali era o seu irmão, Jim Crockett Jr., dono da Jim Crockett Promotions, mas ele ficou gripado e pediu para que David fosse em seu lugar. E foi então que o Nature Boy nasceu após o acidente de avião. Voltar aos rings depois de um acidente não foi nada fácil para Ric Flair. Além das dores físicas, ele também havia perdido a confiança dentro do ringue, e Ric Flair sempre acreditou ao promotor George Scott o apoio fundamental para sua reconstrução, tanto física quanto criativa, nesse novo capítulo da sua carreira. Foram necessárias 5 noites seguidas, lutando por 1 hora, diante de diferentes plateias, até que ele finalmente tomasse o seu primeiro bump após o acidente, um backdrop aplicado por Tim Woods em Farmville, na Virgínia. E quando retornou definitivamente aos ringues, Ric Flair também assumiu um novo personagem, o Nature Boy, inspirado na lenda de Buddy Rogers, que foi o primeiro campeão da WWE. Essa mudança marcaria o recomeço decisivo, pavimentando o caminho para Ric Flair, que o mundo passou a conhecer e amar.
Se o acidente não tivesse acontecido, talvez jamais tivéssemos visto essa versão lendária do Nature Boy. E será que ele teria alcançado os mesmos patamares sem essa transformação em seu personagem e estilo de apresentação? Até mesmo o golpe que se tornaria sua marca registrada, o Figure 4 Leg Lock, foi herdado de Buddy Rogers. E essa nova fase levou inclusive a uma rivalidade entre Ric Flair e o próprio Buddy Rogers, o que não só elevou ainda mais o status de Ric Flair dentro da luta livre profissional, como também legitimou a sua alcunha de Nature Boy perante ao público e à indústria. E definitivamente o Ric Flair é um daqueles lutadores que é 1 em 1 milhão. E é claro, ele é reconhecido até hoje como uma lenda viva. Agora galera, eu queria saber de você. Você sabia dessa história que tinha acontecido com Ric Flair? Ou você já sabia que tinha acontecido isso, mas você não sabia dos detalhes? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!